Olá, tudo bom? Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que muito bem. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019, conforme prometido, nós vamos dar início à parte de conteúdo do nosso projeto Café Liberal. Nessa segunda-feira gelada aqui em São Paulo, 16 graus, não sei como está aí, mas espero que você inicie muito bem a sua semana. Antes de iniciar a parte específica de conteúdo, eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos sobre o projeto, até por conta de alguns e-mails que nós recebemos ao longo da semana. O primeiro ponto é um esclarecimento sobre o nome do projeto. Por que Café Liberal? Café é uma escolha absolutamente passional, que remete àquela sensação de conforto que pelo menos nós sentimos quando estamos proseando com alguém e tomando um cafezinho quente, saboroso. Esse é o motivo do nome café. E liberal, porque o propósito do nosso projeto é de fato trazer algum esclarecimento, um pouco de luz, de conhecimento sobre os preceitos do liberalismo, percebendo que o termo liberalismo é tremendamente deturpado aqui no Brasil. Então o propósito é fazer com que você, depois de nos assistir, depois de nos ouvir, possa compreender um pouquinho mais o que seja verdadeiramente o liberalismo. Vamos lá então a esse nosso primeiro vídeo? Então, de início, eu sempre vou trazer algumas sugestões de consultas que vocês, se quiserem, realizem aí em casa depois de nos assistirem, porque isso vai fazer com que tudo aquilo que a gente falar seja melhor compreendido. E como a gente vai tratar nesse primeiro vídeo de forma muito breve de introduzir os conceitos de liberalismo, eu gostaria que vocês depois, se possível for, pesquisassem as obras de Locke, de Smith, de um sueco, um pastor sueco que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, mas que 11 anos antes de Adam Smith escreveu sobre o liberalismo, Anders Chydenius. E se vocês puderem, depois de compreender a concepção, as ideias e as obras de Locke, de Smith e de Chydenius, lerem um pouquinho sobre Friedrich von Hayek, isso vai ajudar bastante no nosso próximo encontro da próxima segunda-feira, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, a gente pretende de forma muito breve, muito sintética, te fazer uma indagação, uma provocação. Você sabe de fato o que é o pensamento liberal? Se você acha que o liberalismo se restringe às questões da economia, você está um pouco equivocado. Se você acha que o liberalismo é aquela coisa do oba-oba, já que tem liberdade no meio dessa história, né? Você também está um pouquinho equivocado. E se você acha que o liberalismo se restringe também à questão do tal dogma do Estado mínimo, você também está na trilha errada. Liberalismo é um conceito filosófico, gente. Ele não se restringe apenas tão somente às questões da política ou da economia. Se trata de um estilo de vida, de pensar sobre os fatos da vida. É uma filosofia política e moral, portanto, que surge em contraponto ao então vigente conservadorismo tradicional na Europa continental. A gente tende estudando o liberalismo, a compreender que a sua concepção se deu a partir do século XVIII, só que essa ideia não é de todo verdadeira, porque no ensino medieval universitário, lá pelos idos de 1370, 1380, já se começou a cunhar algo que foi tremendamente relevante para o desenvolvimento do pensamento liberal, mas naquela época, naquele instante, restrito à questão das artes. O liberalismo é um conceito, portanto, filosófico que guarda relação com a liberdade. Mas por que é importante a gente compreender isso? Porque até o surgimento da concepção filosófica do liberalismo, o que vigorava era a ausência de liberdades.
Portanto, o liberalismo surge como contraponto ao Estado majoritário, à ausência de democracia, à ausência de direitos e liberdades individuais, entre os quais o da propriedade e o do livre mercado. Portanto, os propósitos do pensamento liberal são de fazer surgir uma concepção de vida em sociedade calcada no respeito aos direitos individuais, capaz de impor ao Estado limites na sua atuação, nessa sua relação com o indivíduo, capaz de fazer surgir regras de direito que preservem e que privilegiem os direitos civis, os direitos humanos. É o liberalismo capitalista, porque ele é calcado no livre mercado. Ele é extremamente democrático, porque contrapõe a ausência de democracia. Ele é secular e ele tem por base a defesa intransigente da liberdade de expressão, não poderia ser diferente, e consequentemente da sua liberdade religiosa e da liberdade de imprensa, por entender que é o exercício da liberdade de imprensa um dos mecanismos mais importantes para a denúncia da falta de liberdade ou do desrespeito da liberdade. Portanto, o liberalismo surge de forma estruturada a partir ali do século XVIII, em contraponto às monarquias absolutistas, aos estados confessionais e aos direitos divinais ou divinos dos reis e monarcas. Portanto, é criação do pensamento liberal, por exemplo, a convivência a partir de um contrato social que reconheça e que objetive preservar o direito natural de todos nós à vida, à liberdade e à propriedade, e a estabelecer formatos que impeçam que os governos violem esses direitos naturais do homem. Portanto, o liberalismo é extremamente humanista. Procure, então, na próxima semana, até a próxima semana, em verdade, ler um pouquinho mais sobre a obra de Locke, sobre a obra de Smith, sobre a obra de Kidenius. Tente entender quem era ou quem foi Friedrich von Hayek, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos tentar demonstrar para vocês as diferenças, as distinções entre as tradições liberais britânica, a francesa e a americana, para que a gente possa trazer um pouquinho mais para a realidade brasileira aquilo que é o bom liberalismo. Que você tenha uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro, repleta de bastante cafezinho quente, com uma temperatura um pouquinho melhor, porque está 16 graus aqui em São Paulo, e repleta de liberdade. Até lá. Tchau, tchau.